Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje o convidado será o Dr. Fábio Maria, ele que é mestre, doutor em ortodontia e ortopedia facial. O tema de hoje será novidades no tratamento ortodôntico. Olá, Dr. Fábio Maria, como vai? Oi, Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo. Seja bem-vindo ao Falando de Saúde, doutor. Obrigado. Doutor Fábio, nós vamos falar então hoje sobre novidades, no aparelho ortodôntico. Existem novidades? Isso, Cláudia, na verdade, nos últimos anos, a indústria ortodôntica mundial tem investido muito em tecnologia, em pesquisa e tem conseguido várias inovações em termos de aparelhos ortodônticos que a gente pode abordar aqui, no decorrer dessa entrevista. Doutor, e este tipo de aparelho é para o jovem, adolescente, o adulto, todos podem usar esses aparelhos? Essas novas tendências? Exatamente. Essas novas tendências, elas visam duas coisas basicamente. Mais eficiência, isso é para todos, independente da idade, todos querem um tratamento mais rápido, mais eficiente. E também aparelhos mais estéticos, que normalmente a gente direciona mais para os adultos, aparelhos que podem disfarçar a fase ativa e os adultos ficam então menos incomodados com o visual do aparelho ortodôntico e até mesmo com o conforto, né? Então ele visa eficiência, estética e conforto. E a gente direciona. Por exemplo, Cláudia, eu não costumo muito recomendar aparelhos estéticos para adolescentes. Porque os aparelhos estéticos, eles são mais bonitos, só que são mais frágeis. Eles exigem mais cuidados do paciente. Então, a gente tem um viés de indicar esses tipos de aparelhos, são super bonitos, disfarçam muito bem, para adultos que querem esse disfarce e são mais cuidadosos. Já os adolescentes não, né, doutor? Eles não têm aquele hábito de usar e seguir o tratamento. Exatamente. Os adolescentes, a gente sabe que metabolicamente é a melhor idade, assim, em termos de crescimento, em termos de resposta tecidual, né, de tecido, de movimento, só que eles não colaboram realmente. E eles têm, assim, realmente grandes deficiências de escovação, de cuidados e de restringir alguns alimentos, por exemplo, pipoca, torresmo, balas, chicletes, que podem realmente danificar o tratamento o aparelho em si. Isso leva a uma perda de eficiência, a uma demora maior para terminar os casos, né? Então, os adultos são mais dedicados nisso, então esses aparelhos mais estéticos, digamos, são mais feitos para estimular os pacientes adultos que talvez não tivessem não tivessem coragem de submeter a essa etapa de correção. Doutor Fábio, hoje existem aparelhos, por exemplo, que são transparentes, que deixam um aspecto mais natural do paciente? Sim, uma das alternativas de tecnologia, de avanços tecnológicos, são os aparelhos estéticos. Na verdade, a gente divide os tratamentos dos aparelhos estéticos em dois grandes grupos. Os aparelhos cerâmicos, que são feitos de porcelana mesmo. Então, a indústria usa uma tecnologia para produzir dois tipos de aparelho cerâmico. Uma cerâmica policristalina, que é um aparelho que ele disfarça, mas ele tem um maior custo-benefício. É um aparelho mais barato, que disfarça, mas não disfarça perfeitamente. E a gente tem daí o aparelho que é o top, que é um aparelho monocristalino, que é isso. Ele é feito só de um tipo de cristal cerâmico, então ele é muito transparente. Ele é translúcido, Cláudia. Então o que é isso? Ele aparece a cor do dente no fundo. Então ele é super, realmente discreto. E os aparelhos estéticos, então, que a gente chama de aparelhos de safira, o paciente pode passar aí 2, 3 anos de aparelho sem que percebam que ele está com o aparelho ortodôntico. E numa segunda linha, a gente tem os alinhadores, que são os aligners, que hoje é uma febre na ortodontia mundial. Nos Estados Unidos tem uma fábrica que está dominando o mercado. O que é isso? A gente molda os pacientes, faz aquela moldagem, manda para a fábrica e ela manda uma série de alinhadores, que são plaquinhas transparentes, inclusive a gente vai mostrar as fotos, que essa sequência já vai programando a movimentação. Então o paciente usa uma plaquinha 10 dias, outra plaquinha 20, a plaquinha 3, 10 dias, a 4, 20. Então isso vai já sequencialmente dando uma programação de movimento, que é tudo feito digitalmente em computador. Então é uma grande alternativa. Eles são chamados de aparelhos invisíveis, né? Então a gente teria basicamente esses dois grupos, os aparelhos fixos, estéticos, e os alinhadores, que é conhecido mundialmente como os aligners.
Doutor, e este paciente que o senhor recebe lá no seu consultório, ele faz a primeira consulta, o doutor sugere, né, o uso dos aparelhos e já existe uma programação, por exemplo, o paciente começa hoje e esse tratamento dele tem, digamos, 1 ou 2 anos de duração. O senhor já consegue prever isso com o seu paciente? Sim, Cláudia, assim, é bem importante, porque assim, hoje, principalmente os pacientes adultos, eles querem velocidade, né? Eles têm pressa para correção. Então a gente tem tecnologia para isso e é super importante que além da tecnologia, o profissional com o know-how, né, de saber como idade, sexo, masculino e feminino, o grau de dificuldade do caso, ou seja, aonde você está entrando, que tipo de correção, quanto tempo vai levar. Então é super importante que a gente, dependendo do aparelho que for usar e do tipo de problema, a gente consegue já estimar com grande precisão por quanto tempo vai usar. E se a gente estima a duração, a gente pode estimar também os custos. Então o paciente sabe exatamente, ele não está entrando no escuro, num tratamento ortodôntico. Então isso as pessoas às vezes se enganam, pagam pouco, mas pagam por muito tempo. Então é super importante a gente saber quanto tempo, o que você está usando, investir em qualidade para pagar por menos tempo e acaba pagando menos, né? Então é super importante essa determinação de uma duração média dos tratamentos. Doutor Fábio, e quais os pacientes que conseguem pagar este tratamento? Que eu fiquei curiosa agora. Na verdade, Cláudia, todos podem pagar, né? Os pacientes, de uma maneira geral, independentemente da condição econômica, querem qualidade, todo mundo quer qualidade, né? Então, quando a gente estipula que tipo de aparelho vai usar, ele sabe que tem uma ótima qualidade e o profissional está dando para ele quanto tempo ele vai usar, ele sabe exatamente qual é o custo final, isso a gente parcela, assim. Então é muito melhor você pagar talvez um pouco mais, mas por uma curta duração, do que pagar menos num aparelho, num produto com menos qualidade, mas que ele não vai ter o compromisso de finalizar em determinado número de meses ou de anos, né? Então sai caro usar produtos ou aparelhos de má qualidade, sem um compromisso de quanto tempo vai usar, sai muito caro. Eu retrato muitos casos que já usaram 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tem que começar tudo de novo, né? Então jogou o dinheiro fora, né? Então todos nós priorizamos tempo, sim, priorizamos qualidade, sim, e a gente não quer gastar 2 vezes num mesmo serviço ou no mesmo produto, né? Então todos indistintamente, a gente tem várias formas de parcelamento de aparelho, de até mesmo do tratamento inteiro, né? Então é acessível, independentemente dos níveis econômicos, sociais, a gente tem de tudo na clínica, com o maior prazer realmente, sem nenhum tipo de diferenciação. Doutor Fábio, e qual o grau de satisfação deste paciente quando ele tira o aparelho e ele diz, eu não preciso mais usar? Na verdade, assim, a gente sabe, né, o ortodontista sabe que ele lida com um tratamento que exige sacrifícios do paciente, né? Não é gostoso, ninguém sai dando risada na fase ativa. A gente, por mais modernos que os aparelhos sejam, exige um grande sacrifício. Então os pacientes realmente são sacrificados em certo momento por causa de restrição de alimentos. Comeu, enrosca, realmente resíduos, dói um pouco porque a gente tem que ativar, o dente tem que sair do lugar. Então assim, é um grande troféu no final, né? Então a gente fica bem feliz e eles também ficam porque é um desafio que eles conseguiram superar, né? Então depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a satisfação é imensa, né? Com o resultado, com a estética, com um sonho mesmo de vida que muitas vezes eles não tiveram oportunidade de corrigir, ou corrigiram e também não ficou bom, né? Então eles se dão o direito, nos procuram para que a gente realmente faça um retratamento que seja definitivo, né? Doutor Fábio, e o doutor tem uma estimativa mais ou menos de quantos pacientes o doutor já atendeu até hoje aí nestes 20 anos aí de atuação? Nossa, Cláudia, você me pegou de surpresa, mas eu acredito assim que dentro das minhas clínicas particulares e dos meus cursos que a gente orienta, né, os pós-graduandos, com certeza acima de 4.000 casos já passaram assim e foram finalizados sob a minha supervisão. Que maravilha, doutor. Doutor Fábio, obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde, né? E que em breve o doutor possa estar aqui dando a sua honrosa presença novamente. Obrigado, Cláudio, foi um prazer, né? Passa muito rápido realmente, né? Mas é um grande prazer abordar esses temas com você. Obrigada, doutor. Obrigado. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde, quer um tratamento para deixar o seu sorriso perfeito?
e com tempo ágil e rápido, agenda uma consulta com o Dr. Fábio Maria. Obrigada pela companhia e até o próximo.